nome é Gustavo Costa, eu sou engenheiro de front-end na Translucent, é uma empresa do Canadá. Eu tenho especialidades em front-end em geral, comecei com ECMAScript 2, ActionScript 2, quer dizer, na época do Flash. Tenho lá mais de 8 anos de experiência, apesar de ter essa cara de moleque, como muita gente começou cedo também. Tá aqui minhas redes sociais, por favor, feedbacks, mandem mensagem. Todo o conteúdo da minha talk será em inglês, porém, porque eu tive que apresentar essa talk para a minha empresa, mas eu vou estar traduzindo tudo para vocês, tá? Então não se preocupem. E para quem achou que eu ia somente falar de Angular, tá errado. Na verdade, eu coloquei o nome Angular no título porque é meu framework de trabalho, mas 80% eu acredito dessa talk é aplicável em qualquer framework ou mesmo no JavaScript Vanilla. Tá? Então, se o amiguinho está em outro lugar aí ou está em outro channel aí no rádio, avisa para ele que ele é fanboy aí de React ou Vue, manda ele vir para cá que ele vai aprender também. Tá bom? Então, quando a gente vai falar de performance de aplicação front-end, normalmente os especialistas eles dividem em 2 tópicos principais. Eles dividem em networking performance e runtime performance. Basicamente, networking performance é o quão rápido a tua página é carregada, o quão rápido o browser baixa os assets, o JavaScript, as dependências. Então, como que a gente pode otimizar isso? E runtime performance é justamente o quão rápido o teu JavaScript é lido, o quão rápido você escreve um código mais amigável para as virtual machines. Então, eu vou estar abordando técnicas em ambos os lados, não todas, mas as principais. Tá aqui algumas técnicas, focando agora em networking performance. Uma das mais famosas, eu vou estar abordando algumas delas. Felizmente, vocês vão ver que quase todas elas, as Command Line Tools, as CLIs, elas já fazem para a gente. Então, não se preocupem quanto a isso. Mas eu vou estar falando debaixo dos panos do que acontece para a gente entender, sempre é importante. De 2009 para cá, surgiu vários web bundles, né, JavaScript bundles, que concatena, junta arquivos para facilitar a nossa vida. O Grunt foi um dos pioneiros. Hoje, eu super recomendo o Webpack, que é, inclusive, o que o Angular usa por padrão, o que o Vue usa por padrão, o React também. E a maioria dos plugins também tem suporte ao Webpack. Então, caso você não use nenhum framework de JavaScript, eu super recomendo dar uma olhada. Então, coisas como isso aqui, a gente já sabe que isso é muito antigo, isso é muito ruim para o browser por causa da versão do HTTP1, como que ele foi construído. Ou seja, eles apenas conseguem fazer uma conexão por vez. Então, técnicas como fazer o bundling disso aqui, justamente por isso aqui, por HTTP não permitir multiplexing, ou seja, ele faz uma request, volta o arquivo, faz outro, volta o arquivo. O HTTP2 já resolve esse problema com multiplexing, né? Então, se você usa HTTP1, faça aquele tipo de juntar os arquivos em um só. E aí, técnicas antigas como minificação, eliminação de código morto, tem aqui uma variável que eu não estou usando, obfuscation, que não precisa do nosso código ficar humanamente legível, minification, remover os espaços. Uma lib muito boa que faz isso é o Uglify.js. Tree shaking é uma técnica que está super em alta agora, que basicamente a tradução literal para balançar uma árvore e cair aquilo que não está usando. Então, imagina só, lembra lá da época que a gente usava o jQuery, a gente usava só o ponto .click e o ponto .find, só que aí vinha os 150 kilobytes a mais dos 300 operadores que ele vinha, né? Então, graças ao ECMAScript 6, o import estático, a gente consegue, por exemplo, agora aplicar tree shaking. Ou seja, o que significa isso? Imagina que eu tenho dois arquivos lá, eu tenho aquele methods.js, que como se fosse nossa library, e eu tenho o meu arquivo app.js, que está usando o método 1 da minha lib. Só que eu não estou usando o método 2 em lugar nenhum. E eu não preciso desse método 2 no meu build final, certo? Então, o tree shaking é justamente isso. Ele permite que no meu build final apenas só vá o método 1, porque eu não estou usando o método 2, certo? E é isso que aconteceu, por exemplo, para quem usava... eu esqueci de perguntar. Quantos daqui de vocês
trabalha com HTML e CSS todos os dias no trabalho. Show. Legal. Nossa, bem legal. E dos que levantaram a mão, quantos que usam o Angular, a versão mais recente? Ô, louco. Muito bom. Então, para quem começou com o Angular a versão inicial, tinha que importar o material inteiro e aí você tinha acesso a todos os componentes. Só que agora, eles perceberam a cagada que fizeram e agora a gente precisa importar por componente, justamente por isso, porque a gente só importa o que a gente precisa. Para que não, exemplo, antes a gente tinha que importar o módulo inteiro do material, vinha lá 100 componentes, só que a gente só estava usando só o card e o botão. Tá? O mesmo aconteceu, por exemplo, para quem usa o RxJS, da versão 5 para 6. Agora a gente precisa importar exatamente o operador que a gente quer. Barra operators. Então, sei lá, o switch map from RxJS barra operators. E o mesmo se aplica para React View. Então, procurem, se vocês usam algum desses frameworks, como aplicar o tree shaking. E, claro, a lib que você está usando precisa dar suporte. Precisa estar exportando os métodos de maneira estática com ECMAScript 6. E, claro, você também tem que estar importando de maneira estática apenas o que você precisa. E aí você vai ter o benefício do tree shaking. O Webpack faz isso para a gente por padrão. A partir da versão 6, o Angular também está cada vez mais focando em diminuir o tamanho dos bandos finais. Então, a gente, desde o começo, tinha que importar o serviço nos providers de todos os módulos. Então, todo o serviço ele era atrelado a um módulo. Agora, então, ainda assim continua dessa maneira, porém o Angular não conseguia fazer tree shaking disso. Então, se você não importava um serviço e não usava, ele ia para o build final. Então, agora você pode remover tudo dos providers e aí você apenas com o injectable passa qual que é o módulo que aquele cara pertence. E aí, então, desta maneira, nesse caso eu coloquei o root, mas eu poderia passar um módulo ali. E aí o Angular só vai prover esse arquivo, esse myServers, só vai para o build final se pelo menos alguém estiver usando. Senão, ele não vai importar. Então, tools, ferramentas para que a gente consiga ver isso melhor. O Webpack Bundle Analyzer, a gente consegue mensurar o que é que está sendo carregado na nossa aplicação. Tá? Isso é do próprio Webpack. E também o próprio DevTools tem uma tab lá, Coverage, que é basicamente quanto de JavaScript ou CSS também não está sendo utilizado naquela página. Então, você consegue meio que mensurar. Pô, estou carregando 100K e eu só estou usando 10K nessa página. Por quê? Né? Então, investigar isso. A partir do Angular CLI 7, 8, se não me engano, eles agora também provém código para browsers modernos. A gente não precisa mais estar colocando um monte de polyfill para browser novo, né? Então, a partir da versão 7 ou 8, se não me engano, o Angular CLI ele provê 2 arquivos de cada um desses aqui. Percebam que o arquivo é o mesmo, só tem o traço S5 e traço S 2015. Por quê? Porque para o Chrome mais recente, ou sei lá, o Safari ou o Firefox, a gente não precisa estar criando um monte de polyfill lá para dar suporte a arrow function, a class, por exemplo. Então, com isso a gente consegue reduzir muito o tamanho dos arquivos. Então, aquele no module ali significa que o browser recente, o browser mais moderno, ele não vai carregar aquele arquivo da linha 19, da linha 17 ali, ó, o primeiro de todos eles. Então, eu coloquei a tag no module, o browser recente vai ignorar aquilo ali e ele só vai ler esse type module e vice-versa. O antigo vai ler esse type module e vai ignorar. Então, você só provê para o browser moderno, de fato, o que ele precisa. E aí, com isso aqui, eu consegui já economizar uns 40 KB. Claro, procurem também como que vocês podem aplicar essas técnicas com React, com Vue. Se não me engano, o Babel tem suporte para isso também. Você especifica quais são os browsers que você suporta, e aí ele só vai gerar o código para aqueles browsers. Isso é bem legal. Outro tópico que está super em alta é o Ahead of Time Completion, que eu acredito que no mundo do front-end, o Angular que introduziu isso, mas isso é uma abordagem muito antiga. Eu fui procurar no Google, no Wikipedia, na verdade, tentar explicar, mas basicamente o Just-in-Time Compilation é a compilação during the fly, quando o browser abre. Nesse caso, o nosso compilador é o browser, né? Então, é o que acontecia com o AngularJS.
Para quem trabalhou aqui com AngularJS, a gente tinha nossos controllers e quando o browser era aberto, o compilador do Angular, ele pegava aquele template, criava os escopos, criava os controllers durante a abertura do browser, certo? Já o Ahead of Time Compilation, esse processo é feito antes. Então, vamos lá. O Ahead of Time Compilation compila, então, é a mesma base que é usada para Java, para C, para C++, que é justamente ele compila o código para gerar um código mais amigável para as VMs. No caso do Java, o bytecode, C, C++. Só que no mundo do Angular, a gente consegue... aquele nosso template lá do nosso TypeScript, que a gente vai ver agora, obviamente, ele vai ser gerado um JavaScript para o browser entender. Então, esse processo ele é feito antes. Ele é compilado para JavaScript e provido para o navegador antes. Então, o que o navegador vai receber já vai ser apenas o Web Component JavaScript. Mas aí você fala, pô, por que a gente precisa compilar, Gustavo? Como assim? Não tem necessidade. JavaScript é uma linguagem dinâmica. A gente precisa compilar para gerar código mais amigáveis para as VMs, né? Tendo um compilador, a gente consegue melhorar a performance, aplicar código mais performático para as virtual machines, no caso o V8 do Chrome. E uma grande mudança, eu vou falar mais na frente, mas o Change Detector foi uma das coisas que mais mudou da versão anterior para a nova, ou seja, agora cada componente tem seu próprio Change Detector, tá? E, obviamente, para o Angular poder criar o Change Detector dele, ele precisa compilar, ele precisa pegar aquele template que você criou e criar o Change Detector dele. E, claro, técnicas como o tree shaking, como que, por exemplo, o Angular se lá e vai saber, o Angular Compiler vai saber se você tem um componente A e aí você tem um componente A, B e C na tua aplicação. Como que ele vai saber se ele deve importar o C, se ele precisa compilar o A para saber, opa, o A está usando o C, então eu preciso importar o C. Opa, o serviço está usando o serviço tal, então eu preciso importar o serviço. Então, por isso que o Angular precisa ter um compilador. E, claro, converter, né? Tipo assim, o browser não vai entender ngIf, ngFor, coisas como essa. Então, existe uma necessidade de compilação. Então, basicamente, isso aqui já é mais um pouco avançado, mas basicamente é isso que acontece debaixo dos panos. Quando a gente tem uma aplicação Ahead of Time Compilation, eu tenho um componente muito simples ali, não sei se vocês estão percebendo, só tem apenas name e interpolação. Isto aqui é o que o Angular vai gerar para a gente. Eu vou dar um zoom nisso aqui. Vamos lá. Aqui é o nosso HTML. Percebam que isso aqui é um JavaScript. Não precisa focar muito, mas ele criou uma factory daquele nosso componente. Percebam que temos o template na linha 15. Nós temos o primeiro if. O primeiro if significa é onde o componente é criado, primeira vez. Então, são as regras de negócio do Angular para poder criar. Então, perceba que tem ali span, text1, element end, são as informações que o compilador do Angular usa para poder criar aquela span. Já na linha 22 ali, que é o segundo if, é quando rola o change detection. Quando o change detection chega nesse componente, ele vai verificar quem? O ctx, que vem de context.name, que é a verificação. Opa, o dado novo que veio é diferente do antigo? Então atualiza a minha view. Beleza? Então, esse é o Ahead of Time Compilation. Esse processo aqui, o que o browser vai ter, vai ser isso aqui. Já no Just-in-Time Compilation, que é o que o AngularJS usava, por exemplo, cadê aqui? Olha só o que é que o Angular provê para o compilador. Ele provê apenas a string. E ele passa a responsabilidade de criar aquele nosso componente para o navegador. O mesmo componente, que obviamente o browser precisa compilar, alguém precisa compilar para entender JavaScript. Só que aí, vamos ver essa linha aqui, essa linha tênue aqui. Então, o que acontece? No Just-in-Time Compilation, o browser baixa os arquivos, o Angular é iniciado, verifica se é Ahead of Time Compilation em Just-in-Time. O Angular precisa compilar todos os componentes, se for em Just-in-Time Compilation, e a aplicação é iniciada. Este processo aqui, ele é muito custoso, primeiro porque agora o browser vai precisar importar todo o compilador do Angular inteiro, porque ele precisa saber compilar aquilo, entender o ngIf, ngFor. E segundo, para runtime performance, imagina só compilar todos os componentes em memória, during the fly, quando o browser está abrindo, a aplicação está abrindo. Então, um exemplo muito básico aqui, eu criei uma aplicação bem simples para vocês, que
tem uma lista, exibe informações do GitHub. E eu criei outra rota ali também para mostrar. E aí vamos verificar a networking section deste componente aqui. 3.4 mega. Como assim, velho? Meu Deus, a galera de SEO pira quando vê um negócio desse aqui. Mas por que tem tudo isso? Tá, lembrando que isso aqui é o modo desenvolvimento. Quando eu dou ng server, para quem não é do Angular, é modo desenvolvimento. Por que tem tudo isso aqui? Porque o Angular ele precisou prover para o browser todo o compile dele para poder fazer a compilação durante a memória. E aí nenhuma técnica de performance foi aplicada. E é justamente isso que faz o teu Ctrl+S, Command+S ficar rápido. Porque imagina só, o Angular aplicar o Head of Time Compilation, aplicar as técnicas para tu ver. Tu vai ter que ter um PC, meu amigo, sinistro aí, de SSD e tal, maluco, processador sinistro. Caso você queira, em modo de desenvolvimento, habilitar o Head of Time Compilation, não tem problema. Só passar a flag Head of Time Compilation. E aí você vai ver uma diminuição dos arquivos, porém, as técnicas ainda não foram aplicadas. Tá? Então, como eu falei, o Head of Time Compilation é excelente para performance de networking, porque agora o Angular não precisa mais colocar o compile lá dentro dele, todas as regras do Angular de negócio. E também para runtime, porque agora o browser só lê o JavaScript e acabou. Não precisa mais ler string, baixar o compilador do Angular, passar para o Angular, compilar pelo Angular para exibir. Então, recapitulando, a ideia do time do Angular é matar o Just-in-Time Compilation, porém, ainda assim, em alguns casos de projetos muito grandes, é muito complicado, fica muito lento manter o Ahead of Time Compilation por padrão, porque existe todo esse tipo de compilação. Caso você queira testar na sua aplicação, liga a flag lá e é sucesso. Tá? Mas a ideia deles é matar o Just-in-Time e só focar apenas no Ahead of Time Compilation. Eu dei uma pesquisada sobre Vue. Eu vi que o Evan New falou que para quem usa Vue, o Vue Loader e o Vue já suporta Head of Time Compilation por padrão, então legal. Sobre o React eu não consegui encontrar nada, então se alguém sabe de alguma coisa, por favor, venha falar comigo para eu colocar no slide. E aí qual é a grande vantagem disso? É que se você usa um framework moderno, quase tudo ali já é aplicado automaticamente. É muito simples. Então no Angular, por exemplo, é ngbuild-proj. Olha só o que temos aqui. Quando a gente faz o ngbuild-proj, o Ahead of Time Compilation é aplicado, que eu acabei de passar para vocês, bundling, minification, oblification, bad code. E aí eu fiz isso. Eu peguei aquela minha aplicação e rodei em modo prod. A gente foi para 306 KB, que já é um número muito bom comparado a 3 MB. Tá? Vamos aí, então aplicar o algoritmo mais famoso que existe, que é o gzip. Já consegui aqui diminuir para 92 KB a minha aplicação. Ok? Em 2015, o Google introduziu o Brotli, que é um novo algoritmo de compressão, que ele tem alguns resultados aí, por exemplo, 14% melhor para JavaScript do que o gzip, 21% para HTML, enfim. Porém, obviamente, o browser precisa ter suporte para isso. Você pode criar um polyfill. Se o browser não suporta, provei para ele o gzip. Então, eu apliquei o Brotli, eu fui para 78 KB. Você percebeu que tem um BR aqui. Tá? Pô, Gustavo, mas aí é muito fácil. Tu criou uma aplicação... Eu estou usando o Redux aqui. Se eu estivesse usando só o Hello World do Angular, eu teria chego aqui a 50, 40 KB. Mas eu estou usando o Redux aqui. Porém, nenhuma lib de interface, né? Pô, Gustavo, mas aí é muito simples, porque tu não está usando nada. A aplicação... Né? Pô, aí também... Beleza. Então, eu coloquei... deixei nossa aplicação mais bonitinha. Coloquei o Angular Material, Flex Layout, animação de browser... E a minha aplicação subiu para 140 KB, sendo uma aplicação publicável, podemos dizer. Então, eu fiz algumas comparações aqui, sites famosos, eles carregam normalmente de maneira síncrona mais de 1 MB de JavaScript. Então, se você tem resultados menores que isso, você está bem. Lazy Load também é outra técnica super famosa. Na nossa aplicação lá, por isso que eu criei aquele profile lá, concordo comigo que se eu acesso o /profile diretamente, eu não preciso carregar nenhuma regra de negócio de topics. E vice-versa. Então, imagina se você tem um e-commerce
e o cliente vai lá para barra produto, barra camiseta tal, você vai carregar todo o carrinho, toda a regra do carrinho de compra, do perfil, enfim. Não. Né? Então, esses caras aqui, eles são preguiçosos, são lazy. E aí, claro, o App Module ele é ansioso, porque ele que determina as rotas, mas os teus módulos são preguiçosos. Então, fazer isso com o Angular é muito simples. Percebam que naquela nossa aplicação, ó, quando eu vou clicar em Profile, um novo arquivo é carregado de maneira dinâmica. Ou seja, e aí, caso eu volte para lá, não vai precisar carregar novamente. Mas o Profile somente foi carregado quando eu fui até o Profile. E aí, fazer isso com Angular é muito simples. Basta eu passar o module. Basta eu passar o module e passando a rota. React também. Sorry. Vue é muito simples também fazer. E o React também é muito simples fazer. Então, por favor, gente, façam isso. Seus usuários vão agradecer. Eu vou ter que dar uma acelerada aqui, porque já cheguei atrasado. Mas é o café agora, né? Depois daqui? Tá. Então, pelo menos, não vou atrapalhar ninguém. Vou atrapalhar o café. Tá, e se você não usa nenhum framework, tem o System.js ou o próprio Webpack que fazem isso muito bem. Olhando para o futuro agora, né? Gente, isso aqui é o mesmo componente que o Angular gerava. Lembra do componente final que ia para o browser, de fato? Esse aqui é o mesmo componente quando era a versão 2 do Angular, a versão 4.5 e a versão 6. Não houve breaking change de template, mas perceba que o quão o time do Angular melhorou o compilador deles. Isso aqui é interno, tá? Isso aqui não afeta a gente. Mas é justamente isso que cada vez mais eles querem melhorar o compilador deles para criar aplicações mais otimizadas, sem afetar a gente. A galera acha que tem um mito aí falando que o Google não usa Angular. O Google usa, tem um post inclusive sobre isso. O Google usa Angular para mais de 600 projetos, tá? E cada commit na master lá roda um teste em todos esses projetos. E se quebra, maluco. Os caras do Angular eles vão ter que criar ferramentas para ajudar os times do produto do Google a consertar. Então, o que eles não querem é quebrar a API pública, né? Então, por exemplo, os dois produtos mais rentáveis do Google, Google AdWords, Google AdSense, usam Angular, né? Então, tiram por aí, mais ou menos, a importância do framework dentro do Google. E aí, eles estão chamando de Ivy a próxima geração. Eles estão fazendo várias melhorias, mas assim, o foco principal é diminuição de código e melhorar o debugging. Então, hoje, por exemplo, eles não conseguem fazer tree shaking do próprio Angular. Exemplo. Hoje, se você publicar uma aplicação em Angular, ainda assim vai tá o código do NG-for, NG-if e vice-versa. Eles querem chegar ao ponto de, se tua aplicação não está usando o proper bind, ele não precisa ir para o build final, né? E então eles querem chegar nesse nível. E aí, obviamente, vai ser muito menor. Tem aqui um gráfico aqui que eu tirei um print da talk do Misco, que ele fala que o Hello World com Ivy vai chegar a ser capaz de chegar a 2.7 KB comprimido. É surreal. Então, o status hoje está em beta, o Google está testando isso, você pode ativar na sua aplicação usando Enable Ivy no angular.json. Pode dar alguns problemas, então testem, reportem lá, criem issues no GitHub, que, enfim, vai ser bem legal. E aí tem outras técnicas que eu não vou falar aqui, que vale muito a pena, focar na networking, image optimization, service worker, que é muito famoso para o PWA, enfim, preferred team. Então, dê uma olhada nessas técnicas, porque performance eu posso ficar até amanhã falando aqui e não vai acabar. Tá, então eu tenho 15 minutos para falar sobre runtime performance, que é justamente a gente, como desenvolvedor, criar um código mais amigável para os frameworks, para os browsers, tá? Então, tem aqui alguns tópicos que eu listei. Change Detection, Web Worker, Server-Side Rendering, eu vou estar falando um pouco sobre eles. Um dos principais tópicos que eu mais gosto de falar, inclusive eu tenho uma talk somente sobre isso, é o Change Detection. É como que o Change Detection funciona no mundo do Angular. E, para quem usava a versão AngularJS anteriormente, sabe o caos que era o famoso Loop Cycle Digest, o loop infinito lá, né? Porque o AngularJS, por padrão, ele era
two-way data bind, ou seja, um filho poderia alterar o dado do pai. E aí isso quebrava tudo. Né? Então, hoje os frameworks modernos adotaram o one-way data flow, ou seja, dados propagam, eventos sobem. Né? Então, por ahead of time compilation, por cada componente ter seu próprio change detection, somente sem nenhuma otimização, você consegue chegar a 3 a 10 vezes mais rápido as verificações que a versão anterior. Isso já é excelente. Então, eu tenho aqui, aquela minha aplicação bem simples lá. Eu tenho lá aquele meu NG4 e eu tenho aquele loop ali, eu passo o topic como referência, certo? Coisa simples, normal. Então, vou mostrar aqui o gráfico de árvore daquela minha aplicação. Tá? E aí eu passo para cada componente desse como referência o topic. O topic é o que veio do GitHub lá. É cada card daquele ali. E aí o que acontece? Vamos lá. O que é que causa uma mudança em uma aplicação? Eventos assíncronos. Eventos assíncronos. Por quê? Cara, qualquer evento assíncrono, um set timeout, um set interval, um clique de um mouse, um Ajax que chegou, uma promise que foi finalizada, todos esses eventos assíncronos, eles são plausíveis de mudança de estado. Correto? Então, o Angular, ele usa uma lib chamada Zone.js, que eles mesmos desenvolveram, que basicamente essa lib Zone.js, ela faz um monkey patch de todos esses eventos, e aí essa lib fica só escutando aqui, ó. Tua aplicação está lá rodando e fica só aqui escutando. A cada evento assíncrono na tua aplicação, essa Zone.js vai falar para o Angular, olha, rolou um evento assíncrono aí, hein? Opa, rolou um evento assíncrono aí. E vai avisando. E aí, o Angular recebe essa notificação, como eu falei aqui, eventos assíncronos, e aí ele precisa verificar se houve mudança. Se houve algum tipo de mudança na tua aplicação. E aí ele vai, de cima para baixo, verificando, chamando aquele segundo if lá, verificando todos os componentes, todos os binds da view, para manter sempre o estado da view atualizado. Só que aí é que tá. Pô, Gustavo, mas sério então que se eu tiver um evento assíncrono em outra coisa nada a ver, outro braço dessa árvore, os componentes serão verificados, todos eles? Sim. E eu vou explicar o porquê. Isso é de fato por causa da natureza do JavaScript. Vamos lá, eu tenho ali uma variável topic, que seria o atual que eu tenho agora, por exemplo. Certo? Então, quando eu crio uma variável topic, eu referencio na memória, eu coloquei um exemplo de memória ali, porque no JavaScript nós temos dois tipos de dados. Nós temos os primitivos, string, boolean, inteiro e por aí vai. E nós temos objetos, que são funções e objetos em geral. Então, quando a gente trabalha com objetos, a gente referencia na memória por referência, desculpa, no caso. Então, eu criei aquela referência ali na minha memória. E aí imagina que chegou um novo dado, chegou uma mudança, a notificação do change detection. Perceba que o nome é o mesmo. Então, o Angular podia falar, pô, eu não preciso verificar esse componente aqui, porque é a mesma coisa. Certo? Porém, na verdade, olha aquele nosso if ali. Se eu comparar topic 1 com new topic, é false. Porque eu estou comparando referência. Eu não estou comparando os dados. Eu não estou comparando string inteiro, enfim, booleano. Então, inclusive, e aí eu tenho um novo topic, Gustavo, que é diferente, também vai ser false. Ou seja, se eu comparo topic igual new topic, vai ser false. Então, no Angular não tem nenhuma garantia. Então, ele é obrigado a verificar, porque ele não sabe se mudou ou não. Tá? Calma, por padrão, isso já é muito rápido. Quando eu falo isso, assusta as pessoas. Mas isso já é muito rápido por padrão. Sim, nesse caso aqui, ó, quando eu comparo valores primitivos, sim, aí o JavaScript está comparando o valor. Então, naquele nosso componente lá, ó, eu tenho 4 binds. Vamos fazer uma conta rápida. Um componente, 4 binds, 4 checks. Se tivesse 100 componentes, seriam 400 checks. 400 verificações. E aí vamos simular um evento assíncrono. Nada a ver, assim. Eu vou pegar um evento...
criei um botão ali de clique só para o Zone.js pegar esse evento e avisar para o Angular. Você perceba que ele está no App Component, nada a ver lá do rolê. E aqui, ao invés na view eu pegar um ponto name, eu estou passando na view um getName. É uma maneira só de debugar para a gente ver quando o change detector passa por aqui. E aí, olha isso aqui, gente. A cada vez que eu clico no botão, está rolando a verificação. Completamente desnecessária. Porque o Angular ele não tem nenhuma garantia de que mudou. Receber evento assíncrono, ele precisa verificar. Beleza? E, no caso, isso aqui é somente para o nome. No caso, você multiplica isso por 4, por 3, não, por 4. Não, por 3, porque já tem contando. Mas, enfim, são 4 binds ali. É o nome, o criador e a propriedade. E o if também que tem lá dentro. Então, como que você melhora isso? Como é que você ajuda o Angular com isso? Existe uma flag que você passa para o componente chamado onPush. Ali. E aí agora, olha o que vai acontecer. Chegou o evento assíncrono. Nesse caso aqui, os dois componentes, eles não são onPush, só para mostrar para vocês. E aí chegou aqui. Quando chegou aqui, o Angular agora, ele somente vai olhar para a referência. Então ele vai verificar. Olha, o topic que veio, o topic que eu tenho é igual ao que chegou? Então não vou entrar e não vou verificar. Opa, o topic que veio é diferente do que eu tenho? Então eu vou verificar. Então, justamente isso aqui é o quê? Imutabilidade. Então, quando você trabalha com imutabilidade, você consegue ter esses benefícios. Porque aqui agora, imagina que eu criei uma nova referência para aquele primeiro lá. Então, eu consigo fazer que a verificação de mudanças só ocorra naquele componente. E aí, nesse caso aqui, ó, só de ativar, todos esses componentes são onPush. Como que você, então, faz que a verificação aconteça até aqui embaixo? Como eu falei anteriormente, todo componente, a partir da versão nova, tem seu próprio Change Detector. Então, a gente consegue injetar o Change Detection Reference daquele componente e avisar para o Angular e falar, olha, Angular, eu quero que... eu chamo esse método depois do evento assíncrono e falo para o Angular, olha, eu quero que todos os meus parentes, os meus pais, sejam verificados. E aí, então, você consegue também ter o mesmo resultado. Beleza? Tem a API aqui também, que eu vou ter que pular aqui. Um padrão muito bom para implementar isso é o famoso Presentation Component, Dub Component, Smart Component. Isso ajuda muito a implementar. Eu vou ter que pular isso aqui também, mas basicamente Web Workers. Eu tenho aqui, acho que mais uns 4 minutinhos. Se vocês não assistiram essa talk, por favor, assistam essa talk. Eu acho que todo programador de front-end deve assistir. É basicamente como que funciona o Event Loop no JavaScript. Então, se você é Node.js Developer ou JavaScript, é sensacional. Ele tem umas animações excelentes. Não é por menos que tem 500 mil de views. Como que o browser executa teu código. E, cara, browser, single thread, um código por vez. Então, mano, se você tem um código cabuloso, cara, passa isso para uma thread, porque isso vai travar a experiência do usuário. Porque a mesma thread que mexe o mouse, que faz o usuário mexer no teclado, etc., dá scroll, é a thread que executa teu código. Tá? Então, tem um cálculo maluco, passa isso para uma thread e não trava a thread principal. E o último tópico, para a menina aqui não bater em mim. É o Server-Side Rendering, que está super em alta também. Então, o Server-Side Rendering nada mais do que a gente compilar nosso Single Page Application no servidor. Então, quais são os problemas com Single Page Application hoje? São dois problemas. Primeiro, SEO, né, que é o Search Engine Optimization, que é melhorar a busca no Google ou qualquer outro buscador que tiver por aí. Mas não só Google agora, mas WhatsApp, LinkedIn, Twitter, você colocou o link lá, essas redes sociais vão fazer um preferred para mostrar para o usuário. Então, imagina, você tem um e-commerce e o teu cliente mandou o link para outra pessoa, o que vai vir só vai ser isso aqui. Né? Então, isso é muito ruim. Então, o Server-Side Rendering justamente é isso, é você compilar o HTML, cuspir o HTML e o CSS pelo servidor. Então, você vai ganhar, obviamente, melhoria na busca do Google e também nas redes sociais, claro.
E o segundo problema que é melhorado é performance, por incrível que pareça. Porque na primeira gráfico ali, o que é que a gente tem? A gente tem o carregamento do JavaScript, o carregamento do JavaScript e do JavaScript do HTML em geral. Ele vai ter que carregar, obviamente, os componentes do JavaScript que você criou, seja independente de framework. Daí, então, ele fazer o First Main Paint, que é a primeira printada, podemos dizer, a primeira interação que o cliente vai poder fazer para ver teu site. Já com o Server-Side Rendering, a gente tem o carregamento do HTML e CSS, porém, como o próprio servidor já cuspiu o HTML e CSS, o cliente, a partir daqui, ele já vai ser capaz de ver o conteúdo, de dar scroll, de clicar em alguma coisa, de ver a imagem. Então, a sensação dele de... como usuário em geral, é excelente. E a gente já sabe, já cansou de... se ninguém quer esperar uma página de mais de 5 segundos para carregar, etc. e tal. E isso aqui resolve esse problema para Single Page Applications. Vocês antecipam o First Main Paint, e aí a interação, obviamente, precisa ser carregada do JavaScript. Acontece aqui. Beleza? Todos os frameworks têm suporte para isso, felizmente. Então, uma vantagem de usar um framework. Cara, outras técnicas que eu gostaria de falar, mas não tenho tempo. Mas Memory Leak, troquem ideia comigo sobre isso. Memory Leak com RxJS, isso é muito comum, está acontecendo hoje. JavaScript, otimizações gerais, evitem a API do DOM, mexer muito na API do DOM, algumas técnicas. Tá aqui as minhas fontes. E, cara, eu quero agradecer a vocês. Eu estava um bocado nervoso no começo, até a pressão caiu, mas obrigado por terem ficado, obrigado por terem atrasado o café de vocês. O pessoal da assistência aí que achou até um bombeiro ali para medir minha pressão. E um abraço que sei que está gravando para o Felipe Sintra, um amigo meu que me ajudou muito a fazer essa talk. Obrigadão, me deu muita força. Eu vou estar num evento aqui, gente. Inclusive, vou ficar aqui em BH essa semana, primeira vez aqui em BH, eu quero conhecer a cidade. Então, me chamem aí para dar um rolê, tomar uma breja, quem sabe, conhecer a empresa de vocês. E é isso, gente. Obrigado.